Luís Mira é licenciado em Engenharia Zootécnica e está na CAP desde 1990. É secretário-geral da Confederação dos Agricultores Portugueses desde 1999 e é o convidado de hoje do Novo. Luís Mira está em discurso direto. Obrigada por estar connosco. Da última vez que falámos, estávamos em vésperas do Estado da Nação e alertava para o facto de o debate do Estado da Nação não poder esquecer 90% do território do país. Foi exatamente isso que se verificou. Esqueceu-se esses 90% do estado do país, É verdade, os 90% do do território território nacional. nacional foi esquecido, não houve nenhuma reflexão sobre esse espaço enorme que é ocupado pelo mundo rural e que todos os discursos, todas as intervenções, com exceção de uma intervenção de um deputado do PSD, foram todas para o litoral de Portugal e se esqueceram as florestas, esqueceu o mundo rural, esqueceram a agricultura e isso é um desequilíbrio muito grande. Um país não se pode desenvolver com um desequilíbrio desta natureza. As pessoas esquecem-se que a alimentação é necessária todos os dias, todos precisamos dela pelo menos 2 vezes ao dia, e sem agricultores não há alimento. Parece que é difícil explicar isto às pessoas porque a abundância de alimento que hoje existe é muito grande, a um preço muito reduzido. Quando eu andava na escola no meio rural, foi lá que eu nasci, perto de Alenquer, 40% dos colegas que estavam comigo na terceira classe e na segunda classe, os pais deles trabalhavam e o que ganhavam dava para sustentar a família com alimento. Não havia dinheiro para férias, não havia carros, não havia televisões, não havia nada disso. A alimentação era cara e as pessoas ganhavam mal. Hoje, na Europa e em Portugal, uma família média, com 20% do seu rendimento, alimenta-se. Portanto, a Europa tem um problema ao contrário. Tem excesso de peso, tem obesidade, tem todas essas questões que conhecemos. Estar a falar em falta de alimento, as pessoas não querem ouvir isso, nem veem nada disso. Mas isso não está a alterar-se um pouco agora com esta crise dos cereais, com a inflação do último ano? As pessoas eu não acho foram um que bocado arrancadas a essa ilusão? Eu espero que sim, mas não vejo na prática isso, porque na realidade os cereais vão afetar outros países do mundo que não Portugal, felizmente. Porquê? Porque o Programa Alimentar da Organização das Nações Unidas tem um orçamento para alimentar um conjunto de países que estão em grandes dificuldades e que passam fome. Quando o preço da base da alimentação sobe para o dobro, eles só ficam com metade da comida. Portanto, isso provoca problemas, por isso é que o nosso António Guterres chama a atenção para esse facto, porque ele é diretamente ou não é diretamente afetada por estas alterações de preços. Cá, o que é que acontece? Nós deixamos de comprar cereais na Ucrânia, vamos comprar cereais na América do Sul, vamos comprar cereais ao Canadá. Mas vamos comprar mais caro. Sim, vamos comprar mais caro. Os E isso preços traduz-se depois nos preços dos traduz nos supermercados. preços dos alimentos e no preço dos supermercados. Os cereais, a grande parte deles são para alimentar os animais, portanto, a carne depois sobe em função disso, e não há volta a dar. Aí não existe outra forma de resolver o problema. Agora, não há perigo de se acabar o alimento. Quando a Europa não tiver alimento para comer, pois já muitas partes do mundo Morreram à fome. morreram à fome, porque nós temos dinheiro e o mercado é global. É verdade que os preços dispararam, mas quando há estas crises, os mercados são muito sensíveis e nervosos, há uma certa especulação, é verdade, mas depois já estabilizaram, os preços já desceram, e há sempre aqui uma variação muito grande entre a energia, os combustíveis, a eletricidade, tiveram também picos muito altos, o que faz variar tudo, porque isso influencia no transporte, influencia na conservação de muitos alimentos e tudo isso repercute no preço final ao consumidor. Mas nós tivemos ainda no ano passado, tivemos a inflação a escalar, a somar-se a todos esses problemas com a guerra na Ucrânia, a somar-se com problemas que já vinham ainda da pandemia, da interrupção de cadeias de abastecimento, de os combustíveis precisamente a subir, os preços de energia mesmo elétrica também a subir e, portanto, afetando quer as produções mais tradicionais, quer as produções agrícolas mais modernas e mais tecnológicas. E tudo isso se traduziu em preços que as pessoas notaram que estavam efetivamente muito mais caras, levando até o governo a criar o cabaz do IVA zero. Enquanto é que os preços aumentaram para os produtores e
que percentagem disso é que se traduziu verdadeiramente para os consumidores? Ou seja, quanto a mais daquilo que ficou mais caro para os agricultores é que os consumidores estão a pagar? É uma pergunta muito complicada e eu vou explicar porque é que é complicada. Vou dar exemplos concretos. As maçãs, até há um mês atrás, que se comiam, foram produzidas com os custos anteriores, porque só agora é que se está a fazer a colheita da maçã e da pera. Agora é que entram as peras e as maçãs que foram produzidas já com custos mais reduzidos. O efeito no mercado em alguns produtos demora tempo. Um ano, no caso, com ciclos anuais. Se for uma alface, ele é curto. Portanto, não preciso esperar um ano. Num curto espaço de tempo, consigo ter a alface. Ou num frango, consigo ter. Se for na carne de vaca, já tem que ter um ciclo maior. Portanto, os produtos têm ciclos diferentes e a reflexão do aumento dos custos é diferente de produto para produto. Depois tem fatores que influenciam. As doenças em outras partes do mundo, questão dos porcos, a carne de porco subiu porque houve peste suína africana na China, questão dos ovos, a mesma coisa, houve gripe aviária em partes do mundo que levaram ao aumento do preço dos ovos, e outro tipo de fatores como a seca. A seca levou a que alguns produtos subissem, em Portugal, em Espanha, em França, que existe esse problema. Aliás, a Europa está com uma grande percentagem da sua área em seca e, ao mesmo tempo, há inundações na Eslovénia e noutros locais. Portanto, isto são circunstâncias que também não estávamos habituados. Tudo isso influencia o preço. Não é possível eu responder-lhe essa pergunta assim. Mas consegue-me dizer... A carne, o leite subiu ou baixou? O leite baixou. Baixou porque os custos de produção do leite também baixaram, embora agora estamos outra vez a verificar uma subida brutal dos combustíveis. E queria chamar a atenção para uma coisa. Estão, aliás, a subir desde o início do ano e que já estão a valer mais 55 cêntimos por litro de gasóleo agrícola. Sendo que um trator leva quantos litros? Não, um trator gasta 50 ou 70 litros à hora. E, portanto, Portanto, é uma proporção considerável. 70% da energia gasta na agricultura é gasóleo agrícola, porque as tarefas, hoje já não há as pessoas com a enxada na mão e o burro a puxar o arado. Portanto, são todas máquinas que fazem isso. E se há algumas tarefas que se podem eletrificar, a tração não é possível, porque não há, aqui tinha que ter uma bateria monstra e gastava-se num instante. Portanto, a única solução para tornar esta atividade, eu diria, neutra de carbono, são combustíveis sintéticos. E já existe, para a semana 5, 6 e 7 de setembro, vamos ter uma feira técnica e profissional que é a AgroGlobal, onde uma marca vai apresentar um combustível sintético, portanto não tem um gasóleo agrícola sintético que não tem nenhum impacto no ambiente e que já está em testes e vai ser disponibilizado para experiências. Portanto, é sintetizado quimicamente com uma molécula parecida àquela que se tira do petróleo e, portanto, funciona assim. Eu penso que esse será o caminho e dentro de pouco tempo isso terá uma grande expressão e será disponível para todos os agricultores. E aí eu acho que as coisas, todas as atividades se preocupam hoje com a sustentabilidade ambiental. Mas a agricultura eu acho que se preocupa mais do que os outros setores, porque nós dependemos da natureza. Portanto, se eu destruir a natureza, fico sem meios de produção. Mas essa alteração terá depois acolhimento dentro das políticas quer nacionais, quer também das políticas europeias, por exemplo, o Green Deal, que quer ter 25% da agricultura em agricultura biológica no território europeu. Isto é fazível e há abertura a esses novos combustíveis? Não há uma oposição de princípio contrária a qualquer tipo de combustíveis que possa impedir esse combustível é neutro, é um combustível verde, não tem impacto na libertação de carbono, porque capta o carbono da atmosfera e liberta outra vez. Portanto, o Green Deal é uma ambição da Comissão Europeia. Os 25% foram uma ambição também. Assim, a agricultura biológica será a percentagem da área da superfície agrícola europeia que os consumidores quiserem. Se os consumidores quiserem mais produto biológico, depois a produção
responderá com isso. Isso significa se estiverem disponíveis para pagar mais caro por produtos. Obviamente. Agora, acho que aqui também há alguma desinformação dos consumidores. Se há 20 ou 30 anos havia uma grande diferença entre um produto biológico e aquilo que se diz produto biológico, todos são biológicos, são todos naturais, mas de um produto biológico e de um produto não biológico, era grande a diferença. Eu acho que hoje essa diferença acho não, tenho a certeza, é muito reduzida. Porquê? Porque há produções integradas, há um conjunto de tecnologia que hoje se utiliza de uma forma generalizada. As pessoas deixaram de utilizar os agroquímicos como utilizavam, os conhecimentos hoje são outros, utilizam-se lutas biológicas, utilizam-se armadilhas, utilizam-se técnicas de confusão sexual com os insetos para que eles não se reproduzam. E o produto final, a maçã, a pera ou qualquer produto, é muito mais natural, muito com menos intervenção de qualquer tipo de fator externo do que era há 30 anos atrás. Porquê? Porque não havia conhecimento científico para isto. Portanto, as pessoas, isto evoluiu tudo. É como o carbono. Quando eu andei na universidade, ninguém falava no carbono. O carbono não era preocupação, não existia. Portanto, as coisas vão surgindo e depois vão-se encontrando soluções. E o setor agrícola, com certeza, que também está disposto e procura, e a ciência vai-lhe proporcionando soluções. Grande parte dos produtos utilizados para combater pragas hoje são produtos biológicos. Porquê? Porque o mercado assim o exigiu, porque a ciência assim conseguiu produzi-los. É um bocadinho... Há aqui várias mensagens que são sempre distorcidas. Uma molécula de um pesticida não é mais do que uma molécula que a natureza produziu numa planta qualquer ou num animal qualquer, depois foi reproduzida, mas que ela é estável, não se altera. E é assim que se produzem esse tipo de substâncias. Hoje em dia, isso está a ser substituído por produtos que são de origem biológica e que são produzidos em grande escala e que têm o mesmo efeito. E, portanto, toda esta mudança, toda esta evolução, eu acho que o setor agrícola evoluiu tanto que não foi possível comunicar às pessoas o que ele evoluiu. E está a ter uma grande hipótese de revolução que só falta é ser democratizada e utilizada por todos os agricultores. Isso tem a ver com a inteligência artificial e com a alteração que as máquinas e os equipamentos que não tinham inteligência artificial, portanto, uma máquina tratava um campo todo igual, e o que é que a inteligência artificial vai dar a esse equipamento que tem um chip, que teve uma fotografia de satélite ou de drone sobre as características do campo. Permite interpretar. Permite interpretar e, com a inteligência artificial, tratar metro quadrado por metro quadrado diferente. Ora, isto faz toda a diferença. Só com a inteligência artificial e com estas novas tecnologias é que a agricultura consegue ser 100% sustentável. Senão não é capaz. É muita inovação, muita tecnologia. Nós estamos a falar de uma agricultura que não é aquilo que a maioria das pessoas entende quando fala em agricultura. Ou seja, há uma modernização. Mas porque a imagem que se passa, até às vezes estou a dar uma entrevista numa televisão e depois não se apercebe, porque estamos a falar em estúdio, depois chego a casa, vou ver e as imagens que põe no meio é um burro e um arado. Quer dizer, isso já não existe. Isso existe Nem numa o PAN pessoa... deixava. Não, isso aí também ainda não chegamos aí, o PAN também ainda não manda em Portugal. E há aí também equívocos sobre isso, porque se eu deixar de utilizar os animais, se eles não forem úteis, ninguém os preserva. Há uma grande ignorância generalizada sobre a forma de preservar as coisas. Mas um exemplo concreto que tem a ver com os fogos. Este ano ardeu em Odmira uma área enorme. O ano passado na Serra da Estrela. Mas se for analisar, aquilo era parque natural. Ora, o parque natural é do Estado, mas não vai lá o privado, não vai defender o parque natural. Aquilo que tem valor económico, mesmo para o Estado ou para um privado, ele arranja maneira de o defender. Ora, se aquilo não tiver nenhum valor económico, ninguém o defende. Portanto, este princípio do valor económico do bem é fundamental neste exemplo que dei, mas para qualquer um. No caso
da utilização. Se eu deixar de utilizar os cavalos em tudo, mas os cavalos, a tendência é para desaparecerem. Ninguém quer cavalos. Para quê? Só para não posso ter o cavalo em casa como tenho um cão, não é? E, E portanto, não podem é viver difícil. viver em ambiente selvagem porque não terão alimentos, eventualmente Sim, podem forragens ter, para... mas podem ter, lá está, meia dúzia deles em ambiente selvagem, mas é um número reduzido face àquilo que existe hoje e às utilizações que lhe dão e ao número de empregos, porque só se fala nos empregos do green, nunca se fala nos empregos disto. Quantas pessoas vivem hoje à volta do mundo do cavalo, de todas as atividades que desenvolvem, os centros hípicos que há no país, o que é que as crianças também aprendem e todas as atividades que existem. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que podem ter alguma evolução e têm. Hoje não se tratam da mesma maneira que se tratavam há 30 anos atrás, mas quer dizer, se nós eliminarmos todo esse tipo de atividades, as coisas perdem a função. O cavalo deixa de ter interesse. Mas dir-lhe-ão que porque é que o cavalo precisa de ter uma função, é um animal como outro qualquer e pode viver em Não, liberdade e pode, pode pode, viver a mas é sua que vida. se não tiver essa função, o número de cavalos existentes vai diminuir, depois fica exatamente restrito a um jardim zoológico ou um Uma reserva parquezinho onde se natural. tem uma reserva natural, tem lá uma dúzia de cavalos ou uma centena de cavalos. É esse o caminho, é esse o interesse das pessoas, é assim que o cavalo é feliz. Depois tenho as minhas dúvidas, isso é uma discussão esotérica, mas há que respeitar ambas as partes. Há que dar condições e tratar bem os animais. E sobre essa matéria ninguém vem dar lições aos agricultores. Não há nada mais fiscalizado em termos de bem-estar animal do que toda a produção pecuária. Se as pessoas que têm cães e gatos em casa fossem fiscalizados como os agricultores são relativamente ao bem-estar animal, pois muitas delas tinham que pagar multas. No caso, estas pessoas não sabem isto. Quando há uma fiscalização e as regras de bem-estar animal europeu não são verificadas, há um corte nas ajudas e multas, se houver. As pessoas também não sabem que eu, para transportar os meus animais, tenho que ter um curso de transporte de animais. Não tenho que contratar uma pessoa para os transportar. E só pode ser transportado com determinadas características, para ventilação, disto e aquilo. Espaço, etc. Não é como às vezes se vê que as pessoas transportam os cães e os gatos de qualquer maneira. E, portanto, não é assim. Tudo o que tem a ver com transporte de animais está legislado, é regulamentado e é fiscalizado. Há Estávamos a uma coisa falar. só para terminar Sim, isto, sim. para ver onde é que já também chega a capacidade de análise destes parâmetros. Fizemos uma vez um seminário na Feira Nacional de Agricultura, foi um especialista italiano que ia ao matador dos frangos e verificava no matador se os frangos tinham tido bem-estar animal ou não. Porque via que ele tinha a ponta da asa torta, é porque não tinha espaço. Tinha a perna não sei o quê, é porque o chão não era conveniente. Portanto, ele, pela análise do frango já morto, conseguia identificar um conjunto de pontos de bem-estar animal que não estavam a ser cumpridos. Portanto, é para se ver, não é preciso ir lá verificar, existem já técnicas para que isso seja feito até à altura do abate. E muita fiscalização, sobretudo a nível Sempre, europeu, que tem uma sempre. profusão de regras para o mundo agrícola. Não existe no espaço global nenhum mercado que tenha as exigências que tem o mercado da União Europeia. E é estranho porque nunca houve tanta segurança alimentar para os consumidores e nos produtos que nós temos e nunca houve tanta desconfiança dos consumidores nesses produtos. Portanto, é inexplicável. Não há razão para isso. É um espaço com um nível de segurança alimentar dos maiores do mundo. Também talvez seja contraditório que o mundo agrícola esteja tão tecnológico, tão moderno, tão, em teoria, tão atrativo, porém tem havido um êxodo de donos de explorações, fecharam, creio que 200 explorações só no ano passado e já só 4% dos agricultores é que têm abaixo dos 40 anos. Porquê é que tem havido esta fuga e o que é que se pode fazer para inverter esta tendência que, Não eventualmente, em havia. última instância, pode pôr em causa a nossa independência alimentar até? Pois isso é outro assunto que podemos falar a seguir. Primeiro, hum, nós tínhamos 25% da população ativa ligada à agricultura quando entramos para a União Europeia
há 50 anos atrás. Quando entramos para a União Europeia, eu vou-lhe só dar um exemplo. Em números, havia 100 mil produtores de leite em Portugal. 90 mil no continente, 10 mil nos Açores. Hoje em dia há 3.200 e produz-se mais leite do que se produzia. Se formos verificar o número de produtores de tomate, vai chegar à mesma conclusão, o número de todos. Porquê? Porque as pessoas viviam mal, tinham rendimentos reduzidos. Para praticar estes preços dos produtos alimentares, a pessoa não quer ir para a agricultura se essa exploração que tem não tiver uma dimensão económica a um jovem, como referiu, que tenha dinheiro para convidar a namorada para ir ao cinema, não é? Ou não vai. Portanto, ou há dimensão económica nas explorações e há capacidade de investimento para modernizar essas explorações e para que elas consigam acompanhar esta revolução de que já falámos, ou depois os jovens têm outra alternativa. E depois há aqui um pormenor muito importante. Não é agricultor quem quer, é agricultor quem tem terra. Alugar terra não é fácil, porque não há muita disponível, e eu, se quiser fazer uma fábrica qualquer, vou a uma zona industrial, tiro uma licença e faço uma fábrica. Eu não construo terra. Portanto, tem alguém que me ceder essa terra. Ou ela chega-me por via de uma herança ou de um familiar, ou comprar terra também é uma coisa que não é fácil, que requer um investimento inicial muito grande, que o preço da terra não remunera o rendimento que lá tem. Daí que se venha... Voltamos ao valor económico. Voltamos ao valor económico. Um exemplo disso é que muitas explorações hoje, há investidores que querem arrendar por valores até elevados, mas também não querem comprar, porque o investimento da compra da terra é um peso financeiro muito grande. Portanto, por isso, o número de jovens a entrarem ou a consolidarem-se nas explorações agrícolas tem a ver com isso. Mas 4% também é a percentagem da população agrícola na Europa. E, portanto, hoje a tecnologia e a capacidade produtiva aumentou muito e permite que poucas pessoas consigam alimentar todos os outros. Mas se não fosse os adubos, se não fossem os agroquímicos, estima-se que a produção de bens a nível global não chegava para as pessoas se alimentarem. Portanto, estes dois fatores são determinantes para que se consiga alimentar a população e para que não haja problemas. As estimativas dizem que nós seremos 9 mil milhões dentro de poucos anos e essas pessoas vão comer mais do que comiam as outras e mais em qualidade e é preciso produzir mais. Há um problema? Não, não há nenhum problema. Já esta questão já foi colocada nos anos 60, mas a ciência e a capacidade produtiva aumentou mais do que a população. E eu acho que é o que vai acontecer também, ou está a acontecer. Não é preciso aumentar a superfície agrícola, nem é preciso Ir cultivar em Marte. ir cultivar para o outro lado ou destruir parques naturais para o conseguir. A própria tecnologia, este de que falámos, os sensores, a inteligência artificial, o novo conhecimento científico, a água é fundamental porque sem água não há alimento. Aí também convinha desmistificar uma questão relativamente à agricultura. Quando se fala em agricultura, é o grande consumidor de água. Bom, primeiro, a água não se consome, tem um ciclo. E segundo, para eu ter 1 quilo de um alimento, seja ele qual for, tem que ter pelo menos 1 litro de água, porque senão não é possível. Tenha ela caído da chuva, venha de onde vier. Aliás, a maioria como o nosso corpo, 80 e muitos por cento, é água. Não é possível produzir alimentos sem água. O que nos leva precisamente a uma questão recorrente no país, ainda este verão temos ouvido falar sobre isso. O país está em seca, 48% do país em seca extrema. Isto é uma notícia recorrente, não há grande mudança de um ano para o outro. Ou o que é que era preciso para que houvesse aqui alguma alteração? Era preciso melhores políticas públicas? A CAPSEC esteve reunida na Comissão Permanente da Seca na sexta-feira. Saiu de lá alguma pista sobre aquilo que poderá ser planeado? Existe um plano contra a seca? Primeiro, para resolver esse problema era preciso que os políticos e que os cidadãos, que os autarcas,
tivessem a consciência que uma gestão eficiente da água e termos mais disponibilidade de água é um desígnio nacional. E, infelizmente, isso não acontece. Havia sempre a desculpa de não termos dinheiro para fazer esses investimentos estruturais. Agora temos o PRR. Pronto, temos o PRR. O Estado português podia até ter utilizado verbas de empréstimo de mais 8.000 milhões, 8.600 milhões. Ninguém sabe se o vai fazer, se não vai fazer. O prazo acho que acaba hoje. A questão aqui é que a opção do governo português em utilizar as verbas do PRR para aumentar o uso eficiente da água em Portugal não foi colocada. Os espanhóis decidiram utilizar 25.000 milhões de euros para o uso eficiente da água, dos quais 5.000 milhões só exclusivamente para a agricultura. Ora, isto vai trazer, quando eles fizerem esses investimentos, um maior distanciamento ainda das condições de produção dos espanhóis face aos portugueses. Nos faz perder ainda mais competitividade. Perder mais competitividade. Eu acho que o governo português não percebeu o que é que era um plano de recuperação e resiliência. Olhou para o PRR como um orçamento suplementar e despesas que não conseguia fazer e coisas que tinha para fazer e não fez, foi assim que o utilizou. Isso vai ter consequências, porque isto devia ter sido utilizado em investimentos ou em parcerias que nos trouxessem mais capacidade produtiva, que nos trouxessem mais riqueza produzida em Portugal para que o nosso nível de vida aumentasse. Era isso que devia ter sido feito e foi isso que não foi feito. A água é um exemplo categórico. Aquilo que é para fazer, existem planos desde a década de 50. Os transvases, a autoestrada da água. Nós fizemos autoestradas de Bragança até o Algarve. Era só fazer uma autoestrada da água e ela está estudada, não é preciso, não vem toda pela estrada, vem de bacia em bacia. Mas o que dizem os cientistas, e é aqui que a gente tem que basear as nossas decisões, que dentro de 50 anos as temperaturas de Beja estarão em Braga, mas que continua a chover o mesmo no norte do país. Portanto, Espanha já fez isso, nem vai fazer, já fez, e que é transportar essa água pelo interior do país e aplicá-la de forma a ter maior capacidade produtiva. E nós cá temos este problema português, é que não tomamos decisões. A gente ainda não decidiu onde é que ia fazer o aeroporto, agora já tem 9 sítios para fazer o aeroporto, mas ainda não decidiu nenhum. Nós não quisemos, como país, a opção da energia nuclear, mas temos uma central nuclear à beira da fronteira. Nunca beneficiámos dos preços baixos que toda a Europa beneficiou para desenvolver o comércio, a indústria, para os cidadãos terem custos mais reduzidos. E 50 anos depois ainda continuamos na mesma. Nem isso nos ensinou nada. Existem novas soluções e continuamos na mesma. Parece que agora vamos optar pelo hidrogénio verde, mas somos os únicos na Europa que vamos pôr as fichas todas no hidrogénio verde. Eu, quando vou sozinho por uma estrada e vejo os outros a irem pelas outras estradas, costumo dizer à minha filha, vamos embora que estamos na estrada errada. E, portanto, é um bocadinho isso que eu sinto. Não tenho competência técnica para avaliar essa situação, mas era necessário que Portugal tivesse uma questão de fonte energética barata, eficiente e, claro, sustentável. Agora, nem há outra forma de fazer as coisas em todas as atividades. Essa é uma preocupação global e é uma preocupação europeia, obviamente. Embora a sustentabilidade tenha que ser, em primeiro lugar, económica, para poder ser as outras valências. Mas precisamente falando na questão da energia, há agora um impulso grande de Portugal, quer na instalação de mais energia eólica, quer agora, sobretudo, um grande impulso na parte dos painéis fotovoltaicos, portanto, da energia solar. Mas há sempre esta discussão entre vai-se destruir a natureza para fazer instalação de painéis solares. Quem é que tem a razão aqui nesta discussão? Assim, vamos lá ver. Nós não podemos querer... Chuva na eira e sol no naval. É como a questão Ou ao as contrário. pessoas são todas, ou muitas pessoas, são contra as estufas, porque as estufas são más, mas querem comer hortícolas no inverno. Ainda não perceberam que se não houver estufas, ninguém come hortícolas no inverno. E, portanto, eu não posso ser contra as estufas e querer
comer tomate cherry no inverno. Não, então, Mas faz sentido arrancar, por exemplo, os sobreiros para instalar painéis solares? vamos lá ver. A polémica dos sobreiros. Agora todas as pessoas ficaram aí muito impressionadas porque se iam arrancar 1800 sobreiros. Já estive a ver, ainda por cima a maioria deles são ao longo de estradas. Mas o sobreiro não pode ser tratado, na minha opinião, como uma vaca sagrada, em que não se pode mexer no sobreiro. Se há a necessidade de um investimento, que quando o sobreiro foi posto nem havia painéis solares, portanto, nós não podemos estar a ter uma opção enquanto produtor agrícola em que eu elimino para sempre a possibilidade de ser feita ali outra coisa qualquer naquela área. Pois isso é uma grande limitação à expansão dos sobreiros. Eu insto o Governo a refletir sobre isto e a propor que se eu arranco um sobreiro tenho que plantar 2 ou tenho que plantar 3 consoante as circunstâncias, em locais que tenham condições para os sobreiros crescerem e não transformar o sobreiro numa coisa intocável. E já ouvimos polémicas noutros governos, isto depois é uma arma de arremesso político, o sobreiro, eles não estão nada preocupados com o sobreiro, nem isto, vamos lá ver. Morrem por ano em Portugal dezenas de milhares de sobreiros com doenças. Ninguém, isso aí não há problema nenhum. O Ministério do Ambiente não está preocupado, nem ninguém está preocupado, mas estão muito preocupados porque há 1800 sobreiros que foram arrancados, neste caso até por uma questão ambiental, para fazer painéis solares. Portanto, seja para painéis solares, seja para qualquer outra situação, Portugal deveria ter uma imposição de que essa área fosse aumentada. E, de resto, não ter esta questão tão radical. Não se pode mexer porque é um sobreiro. Não há razão nenhuma para isso. Eu plantar o dobro ou o triplo, até pode mexer à vontade. Falando de políticas públicas, o PEDIP tem, que é o PEDIP e o PDR, o Programa de Desenvolvimento Regional, E até o de PEPAC. Desenvolvimento Rural e o PEPAC, têm sido motivo de grande contestação pelos agricultores, pela dificuldade de implementação, pela dificuldade de chegada dos fundos europeus ao campo, aos campos, no fundo. Às pessoas, no fundo, aos investidores, a quem quer melhorar. As situações estão resolvidas. A Ministra afirmou que a execução do PDR estava a 83%. Esta é uma situação que já está, de facto, resolvida, estes atrasos todos que verificamos? Não está resolvida. Vamos lá ver. Isto depois, as coisas são matérias muito complexas e que só os técnicos é que conseguem, porque está 83% no PDR, mas está 53% no PRR, no fundo, que foi reforçado com esse dinheiro. Então, no Next Generation é o nome técnico que se chama. E, portanto, a questão é objetiva. Portugal tem neste momento um quadro comunitário que começou em 2014. É verdade que depois foi reforçado, porque o quadro era para acabar em 2020 e acabou em 2022. E neste momento, eu vi, antes de vir para aqui, estão por executar 1.066 milhões de euros. Ora, esses 1.066 milhões de euros tivessem sido executados há 3 anos, há 2 anos, há 5 anos, há 7 anos... Estavam a produzir efeitos. Estavam a produzir efeitos e tinham uma maior capacidade do que com a inflação que tivemos. Quanto mais tarde eles forem aplicados, pior. E é isto que a CAP diz. É preciso que Portugal tenha capacidade para executar com eficiência o dinheiro que a Europa lhe põe à sua disposição. E não. Pronto, isso depois são conversas de política 83, depois há sempre o discurso do Governo e da Ministra que estamos no top 10 dos países da União Europeia, mas não se explica o resto. É que para nós os fundos estruturais na agricultura pesam 50% da política agrícola comum e para a França pesam 10% ou 12%, para a Espanha pesam 9% ou 10%. Portanto, eles não precisam de não facto estão preocupados com isso, estejam à frente ou atrás. Nós somos o país da União Europeia que tem o maior peso neste tipo de situação. Portanto, não é a mesma coisa dizer, estamos na frente, somos o 10º país. Mas isso estamos a comparar coisas que não são comparáveis. Este dinheiro já devia estar aplicado na agricultura, na economia. Há projetos que em média demoram 5 anos para serem decididos. O investimento faz-se com uma oportunidade. Não se pode esperar 5 anos por uma decisão. O Ministério da Agricultura tem a mesma estrutura que
que tinha há 50 anos atrás. A única coisa que mudou foi o IFADAP e o ING, eram organismos pagadores, foram fundidos num só. E agora, este mês, acho que foi ontem, este governo deu mais uma machadada no funcionamento do Ministério da Agricultura, que foi extinguir as direções regionais e colocá-las nas CCDRs. Ora, a agricultura de há 50 anos não é a agricultura de hoje. A política agrícola comum tem um conjunto de exigências cada vez maior. E o que é facto é que a administração pública portuguesa não conseguiu evoluir, porque não lhe são dados meios, porque as pessoas vão saindo, não vão sendo substituídas, porque estas situações são recorrentes. Como é que é possível que a média dos projetos demore 5 anos para ser decidido? Não pode ser. Portanto, a nossa crítica é essa, é objetiva, não vamos falar em percentagens, nem em isto, não. Faltam executar 1.066 milhões. O programa terminou em 2022. Eu sei que tem ano mais 3, que só acaba em 2025. Mas, mesmo para acabar em 2025, nos últimos meses, desde janeiro até agora, temos andado a executar à volta de 20 e poucos milhões por mês. Precisávamos de executar 60. Mas pronto, está tudo bem. Não é por falta de aviso da CAP. Depois, quando chegarmos ao fim, veremos. Um aviso da CAP que terá surtido efeito foi em relação precisamente ao PEPAC. Que a CAP deu uma série de alertas, eventualmente os prazos foram prolongados, aliás, por 3 ou 4 vezes. Acredita que os 950 milhões que estarão agora dentro do pedido único serão pagos em novembro? Como é suposto? Pois, e hoje houve uma reunião a avaliar essa situação. Há um conjunto de candidaturas que ficaram de fora, enfim, é uma questão técnica. A promessa vão avaliar, quarta-feira há uma nova reunião. Aquilo que é possível fazer é um pagamento de 75 milhões em outubro e depois não dos 800, porque não era possível. Portanto, 10% daquilo que estava previsto. Sim, e depois em novembro talvez mais 250, 300, mas estão várias hipóteses em cima da mesa. A campanha foi muito longa, foi mal preparada, houve uma necessidade de vir a público dizer que fomos os primeiros a apresentar em Bruxelas o PEPAC, mas isso não E depois o PEPAC vinha desajustado daquilo Depois que eram as o PEPAC necessidades. não tinha a legislação nacional feita para isso, as regras não estavam decididas, os vários organismos do Ministério não conseguiram, que teve que ser adiado várias vezes e ainda tem um período de 15... Aliás, era depois de ter fechado em maio, fechou no final de julho, Fechou em final de julho, não, dia 1 de agosto. E agora ainda vai abrir um período suplementar para os ecorregimes de 15 a 29 de setembro. Portanto, ainda nem sequer está totalmente fechada, com um conjunto de problemas muito grandes e, muito possivelmente, com algumas incorreções nas candidaturas que foram feitas. Portanto, é isto que nós dizemos. É preciso melhorar o funcionamento destes organismos para uma execução eficiente das verbas comunitárias e uma aplicação no setor agrícola de melhor forma. Mas existe risco de se perderem os... Não. Os 1.000 milhões, sim. Estes do PEPAC, não existe esse risco, felizmente, para nós. Existe aquilo que o Governo se comprometeu, que era a pagar em outubro, não vai pagar em outubro, vai pagar em novembro e vai pagar em isso janeiro. significa para os agricultores? Significa prejuízo, isto é a mesma coisa que a Joana tem o seu ordenado para receber no fim do mês e a sua entidade empregadora diz-lhe, olha, agora pago-lhe daqui a 2 meses. Pronto, o que é que isso significa? Significa isso. E um prejuízo significa um dinheiro que devia estar na conta dos agricultores e que não está, num ano em que houve uma seca já em cima de outra anteriormente, em que a maioria dos países antecipou ajudas e aumentou, a própria Comissão Europeia facilitou para que isso acontecesse e a gente, mais uma vez, não conseguiu fazer isso. Mesmo para terminar, falámos já da seca, mas a seca não é o único problema, falámos também dos fogos que houve no Alentejo. Os eventos extremos são cada vez mais uma realidade e que interfere com o mundo agrícola, sobretudo. Havia necessidade de o mundo agrícola estar mais protegido, eventualmente com seguros mais eficientes, mais abrangentes, para que nestes casos de eventos extremos, inundações, geadas, fogos, secas, houvesse uma agilidade maior na disponibilização e na reação.
Esse é um sistema, a Espanha tem um sistema desse a funcionar, mas o sistema é um sistema que foi criado pelo próprio governo espanhol e que vem a aumentar de ano para ano, em que tem um fundo cujo objetivo não é dar lucro, é exatamente acudir a essas situações. Mas tem um conjunto de regras que são obrigatórias para que isso funcione. Os seguros, em Espanha, quando há um seguro de 50% num concelho, o seguro torna-se obrigatório. Porque tem que ser assim, porque senão, como é um pouco, quando não há essas regras, só faz seguro quem tem um grande risco. E imagina o que era no setor automóvel, o seguro não ser obrigatório. As pessoas que andam devagar e com cuidado nunca faziam seguro. As pessoas que andam, enfim, com mais risco é que faziam seguro. E isso não, o seguro não é nenhum milagre. É um, é um negócio que permite avaliar o risco e ter uma cobertura. Quanto maior forem o número de pessoas que fazem essa comparticipação, mais baixo é o valor. Pronto, era bom que Portugal tivesse um sistema desses, mas isso demora anos a construir-se e nunca foi essa opção, pela mesma questão. Não havia dinheiro, vai-se arranjando uns sistemas, vai-se pagando uma parte dos seguros, até com verbas comunitárias, mas isso cada vez mais é necessário. Há algumas culturas, como o tomate de indústria, como outras, que já têm seguros feitos, feitos com seguradoras internacionais, que operam em Portugal, e que permitem ter uma cobertura, porque as pessoas não têm noção, mas para fazer 1 hectare de tomate é preciso investir 7.000 euros. Portanto, se há um problema, a pessoa perde o dinheiro e vai à falência. Portanto, não pode correr esse risco. Então faz parte da cultura ele contratar um seguro para ficar protegido, porque senão é uma exposição muito grande e isso acontece. Poderia e deveria acontecer noutras circunstâncias, mas tem que ser muita coisa alterada para que isso aconteça. Os agricultores têm estado em protesto há meses, temos assistido a desfiles de tratores, pelo país inteiro, ainda nesta semana tivemos outro. Estes protestos contra as políticas públicas, contra, o Ministério da Agricultura, ou por melhores políticas públicas e por um Ministério da Agricultura mais presente e mais conhecedor, vão manter-se, ou prevê que possa haver uma inversão ou uma tentativa de, haver maior contacto ou um contacto mais próximo com o mundo rural? Assim, quando se faz a CAP, quando faz uma manifestação, é porque já não tem mais alternativa nenhuma, já esgotou todas as alternativas de diálogo, de propostas, de tudo isso. É verdade que houve um período de grandes protestos. Estamos numa fase em que houve uma assinatura com o governo de um compromisso para a baixa dos custos de produção, onde também tem incluído a revisão do PEPAC e a execução maior do PDR. Estamos numa fase de avaliação, existem coisas que é preciso avaliar e vermos qual é a decisão do governo e depois, se as coisas não mudarem de rumo, pois não temos outra solução. Quer dizer, as pessoas às vezes pensam que estamos a fazer uma licitação porque queremos mais dinheiro. Não, nós só queremos as mesmas condições que dão aqui, por exemplo, aos espanhóis. Não precisamos de ir mais longe. Neste momento há um diferencial de mais de 30 cêntimos por cada litro de gasóleo entre o gasóleo agrícola espanhol e português. Pois não é possível que eu depois consiga vender os meus produtos, ou pelo menos tenho que vender, porque eles não me compram mais caros a mim, mas a minha margem é muito diminuída. E mais uma vez, isto não são subsídios, é o Estado a arrecadar menos com impostos. A seca. O governo espanhol, logo em março, arranjou um pacote em dinheiro, 690 milhões de euros, mas depois diminuição das taxas da segurança social, diminuição das taxas de água, diminuição de impostos num conjunto de itens que eles têm. Portanto, envolveram o Ministério do Ambiente, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Agricultura, o Ministério das Finanças, para dar uma solução. E não é isso que se vê cá. Portanto, a questão é que, para Portugal, para o Governo, neste momento, não há essa sensibilidade que é necessário uma ação conjunta para ter algum efeito, senão não tem efeito nenhum. Esse pacote que os espanhóis criaram, entre o dinheiro que davam de orçamento de Estado, porque é que eles fizeram? Primeiro decidiram, do orçamento de Estado vamos dar isto. Depois foram perguntar a Bruxelas quanto é que contribuía. Não é ao contrário.
Portugal vai a Bruxelas, depois o que Bruxelas dá, junta aquilo que pode juntar e fica por aí, não há mais. Portanto, é totalmente diferente a forma de agir e as condições de produção que proporcionam aos seus agricultores. É isso que nós exigimos também. Não é, lá estão eles a pedir mais subsídios. Não é subsídios. São condições para podermos ser competitivos com os outros, porque os agricultores vivem do rendimento que tiram das suas colheitas. Ora, se pagam cada litro de gasóleo 33 cêntimos, a Galp tem bombas em Espanha e tem aqui em Portugal e lá vende 33 cêntimos mais barato. É isto que nós precisamos. Portanto, há aqui impostos pelo meio, há condições, há IVA diferente, há tudo isso que afeta o rendimento das pessoas, neste caso dos agricultores, e é isso que nós exigimos, é essa a nossa luta, não é outra. É esta, por um lado, essa parte, por outro lado, a gestão eficiente dos fundos comunitários para que haja um aproveitamento e uma utilização. Deu aqui 2 exemplos, o próprio PEPAC, isto atrasou. Todos estes atrasos, quando me atraso um dia no pagamento do imposto, o Estado prega uma multa, mas aqui não há o mesmo tratamento. Nós somos maltratados ou tratados de uma maneira discriminada pelo Estado. A terceira questão é também a que já falámos, é necessário investimentos estruturais para o uso eficiente da água. Estes 3 pontos são fundamentais para o setor agrícola e eu acho que aqui um terceiro ponto e meio, que é um Ministério da Agricultura que seja ágil e que tenha capacidade, que sejam proporcionados meios para gerir uma política agrícola cada vez mais exigente. A partir do próximo ano vai ter um pilar social em que vão também ter que ser cumpridas regras relativamente aos trabalhadores e às suas condições de trabalho. Mas, quer dizer, o Ministério está na mesma, não... E é possível fazer isso com esta ministra? Pois, se não houver outra, tem que ser possível. Só que é feito sempre de uma maneira deficiente, como se vê em todos os exemplos que demos aqui. Seria então desejável que António Costa mudasse a ministra da Agricultura? Isso é uma decisão que só ele cabe. A nossa posição é clara sobre essa matéria. É óbvio que nós consideramos que o desempenho da ministra tem ficado muito aquém das necessidades dos agricultores. É um prejuízo para o setor, mas é um prejuízo para o país e para as exportações. Eu relembro que nos últimos 10 anos o setor agroflorestal aumentou 50% o seu peso nas exportações. Atualmente são 20% das exportações são do agroalimentar e quando se comparam exportações nem sempre se compara ao mesmo. Vou voltar aos combustíveis. Nós importamos um derivado do petróleo e depois exportamos refinado. Mas quer dizer, só fica cá um bocadinho. Claro, Quando eu vendo uma garrafa de vinho ou quando vendo uma fruta, foi tudo. É tudo. A margem fica toda. A margem fica toda cá. E essa é a grande diferença. O setor das frutas e hortícolas passou o primeiro semestre já com mais de 1.000 milhões. O ano passado ultrapassaram os 2.000 milhões em todo o ano. O vinho também anda a rondar os 1.000 milhões. Os setores estão todos a aumentar. O azeite está a aumentar muito. Se proporcionassem condições de produção mais favoráveis, portanto, estes valores poderiam ser muito mais elevados. A própria promoção dos produtos portugueses no estrangeiro poderia melhorar bastante. Nós dissemos isso muita vez. Portugal não tem um símbolo que consiga juntar o turismo, a agricultura. Tem 50 símbolos, portanto, nós deveríamos ter uma identificação ou então que se ponham em todos a bandeira portuguesa e pronto. Mas não há uma atuação conjunta relativamente às várias atividades da imagem de Portugal. Se é verdade que Made in Portugal já não é o que era, mas também não é uma força de vendas. Made in Germany é uma força de vendas. O contrário do Made in China. Portanto, há que criar aqui uma relação e nós temos um turismo muito forte. As pessoas vêm cá, têm uma boa experiência, grande parte delas, e depois não aproveitamos isso para a indústria, para o setor agrícola, para o comércio, em que as pessoas
se identifiquem e verifiquem que esse produto vem da mesma origem. E isso é um trabalho que há a fazer, só compete ao Estado fazê-lo. Muito rapidamente, qual é a medida essencial para o próximo Orçamento do Estado que possa beneficiar a agricultura? Eu acho que é a questão de baixar os impostos nos combustíveis de forma a que nós nos equiparemos aos espanhóis e exista condições de competitividade. Não é dinheiro para nos darem, é abdicarem de parte da receita em impostos. Eu acho que essa talvez seja a medida que é mais generalista, no sentido de vai ajudar todos os agricultores sem exceção, e é imediata, e é isso que é preciso. Não, é uma medida instantânea. Muito obrigada, Luís Mira, por Nada. ter estado connosco. Foi o discurso direto desta semana. Para a semana estaremos de volta.